A luta continua e eu não posso desistir. Se hoje eu tô aqui, sim, foi com muita... É o que eu sempre falo. Pata de rato, rabo de rato, dente de rato, orelha de rato, corpo de rato, mas diz que não é rato. Foi pego todo o envolvimento de Nicolas Ferreira, aquele da mentira, da fake news do Pix, e os criminosos que estão por trás dele a financiar. Assista. Ele foi o maior doador da campanha do deputado Nicolas Ferreira em 2022. Fez um Pix de R$70 mil em agosto, outro de 30 mil em setembro. Quem é Ronosalto Pereira Neves? Dono dos supermercados Marte Minas, ele confessou em 2018 à Polícia Federal ter sido responsável por levantar R$1.100.000 em espécie para a JBS. Os donos da JBS contaram em delação premiada que o destinatário era o deputado Aécio Neves, na época senador. A Operação Rosa investigava vantagens indevidas de Aécio junto ao grupo. Quando o assunto é corrupção, Nicolas Ferreira posa nas redes como um indignado. Na Câmara, cobrou em outubro informações do governo Lula sobre a transferência da concessionária de energia do Amazonas para a Âmbar, uma subsidiária da JIF, a empresa dos irmãos Batista, dona da JBS. Ronosalto é casado com a mineira Naila Micherife Neves, Miss Brasil em 1997. O casal foi sócio de Donald Trump no concurso de beleza. O presidente dos Estados Unidos foi dono da marca Miss Universo entre 1996 e 2015. Ronosalto e Naila representaram Trump por 11 anos na organização do Miss Brasil. Nicolas costuma publicar mensagens em inglês dirigidas a Trump. Ele até participou de uma das festas da posse do presidente, o Baile da Liberdade. Conta pra gente, deputado, por que o senhor está tão preocupado com a fiscalização do Pix? Que interesses o senhor representa? Que pessoas? Que países? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Vejam aqui o general golpista Braga Neto, candidato à vice-presidência em 2022, preso em uma unidade do Exército no Rio. E vejam ao lado dele Carlos Bartolomeu, diretor da distribuidora Bartofil, nome forte do agronegócio em Minas Gerais e Goiás. Em 2022, ele fez 2 transferências de 30 mil cada para a candidatura do deputado Nicolas Ferreira, uma em agosto e outra em setembro. Desta vez não foi Pix, tá? Foram cheques mesmo. Bartolomeu foi gravado ao lado de Braga Neto, incentivando empresários a demitirem funcionários de esquerda. Nós temos que sair daqui com uma mudança de proposta, disse ele. Você é dono da sua empresa, você é dono do seu negócio, você vai agir e tirar pessoas que estão deturpando. Em Brasília, Nicolas se diz defensor da liberdade. Ele defende que parlamentares não sejam imputados por suas opiniões, mesmo quando criminosas. Ele é coautor de uma PEC que quer ampliar as imunidades parlamentares e quer anistiar políticos condenados após 2 de outubro de 2016, hoje inelegíveis. O principal beneficiário? Aquele ex-presidente que defende a tortura, Jair Bolsonaro. O piloto e controlador de voo Mário Gonçalves Vasques Júnior é muito próximo do deputado Nicolas Ferreira. Dono da empresa Fly Management, com sede em Santana do Parnaíba, ele fez doações ao amigo, tanto na campanha de 2020 como na de 2022. O primeiro Pix em 2022 foi de R$20 mil em agosto, o segundo de 15 mil em setembro. E em 2020? Em 2020 a doação foi feita por meio da Fly Management, R$10 mil. Opa, como assim? Doações por pessoas jurídicas são proibidas pela lei eleitoral. Por isso o TRE reprovou as contas eleitorais de Nicolas, que teve de devolver o dinheiro.
Mário Vasques acumula uma dívida de R$1.300.000 com a União. Entre um voo e outro, ele grava vídeos de apoio a Bolsonaro e posa ao lado de figuras do Partido Liberal, o partido do ex-presidente, de Valdemar Costa Neto e de Nicolas. Nicolas jamais apresentou algum projeto sobre, digamos, o endividamento de empresas com a União, mas acompanha com estridência e dezenas de requerimentos os gastos do governo Lula. O deputado tem uma fixação especial nos gastos da primeira-dama, Rosângela da Silva. Chega até a falar em farra com dinheiro público. E você que está assistindo ao vídeo, por sinal, você já se inscreveu em nosso canal? Você acredita em Nicolas Ferreira? Esta é a comunidade quilombola de Queimadas, no Vale do Jequitinhonha. Um dossiê feito pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais e pelo Movimento pela Soberania Popular na Mineração acusa as mineradoras de infiltrarem apoiadores na Associação Quilombola de Queimadas. Tudo para facilitar o licenciamento de atividades de mineração de ferro na região, no município de Cerro. Uma das mineradoras se chama Onyx Céu Aberto, outra Herculano Mineração. Segundo os quilombolas, elas abrem estradas e desmatam a região sem consultar as comunidades afetadas e intimidando aqueles contrários ao projeto. Sócio da Onyx, Gabriel Tadeu Baia Andrade, fez em 2022 um pix de R$20.000 para a campanha de Nicolas Ferreira. Casado com uma fazendeira capixaba, o deputado mineiro integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele vota em conjunto com a bancada ruralista quando o assunto é a criminalização da luta pela terra. Em 2023, foi um dos signatários pela instalação da CPI do MST e é autor de vários requerimentos contra o movimento sem terra, quase todos arquivados. Durante as enchentes de Porto Alegre, Nicolas posicionou-se contra a política do Ministério da Igualdade Racial de monitorar o impacto nas comunidades ciganas e quilombolas. Em nome da igualdade, ele disse. Será que Nicolas vai visitar os quilombos impactados pela mineração? O influencer Mike Santos de Souza entrevistou Nicolas Ferreira quando o político era candidato a vereador em Belo Horizonte, em 2020. Em 2022, Nicolas, eleito deputado, Mike o acompanhava em Brasília na busca de um apartamento e registrou tudo em vídeo. Naquele ano, fez um pix de R$10.000 para o amigo. Mike divulga receitas mirabolantes para se tornar milionário. Isso inclui apostas esportivas e até o jogo do tigrinho. Em outro vídeo, se emociona ao ganhar do amigo Ruiter Poubel uma BMW avaliada em R$500 mil. E quem é o generoso Ruiter Poubel? Em dezembro, Ruiter recebeu em sua casa a Polícia Federal. Ele era alvo da Operação Fake Tech, que investiga um esquema de jogo do tigrinho. Segundo as investigações, o influenciador lucrava com as perdas dos seguidores, recebendo um tipo de comissão paga pela casa de apostas ilegais. Em outubro, Nicolas Ferreira cobrou explicações do Ministério da Fazenda sobre a saída do assessor José Francisco Mansur. É que Mansur participou da regulamentação das casas de apostas online e logo depois foi advogar para empresas do setor. E, portanto, fica a pergunta: o deputado é contra ou a favor do tigrinho e dos jogos de azar? Em 2022, parte da campanha de Nicolas Ferreira foi financiada por doações feitas por um site de vaquinhas online, o Quero Apoiar. Foram arrecadados R$31 mil dessa forma. Uma das doações de R$1.000 veio do madeireiro Eliton Peixer Balieiro, da Brasil Madeiras, com sede em Espigão do Oeste, Rondônia. Ele foi flagrado naquele ano pelo IBAMA com madeira de origem desconhecida. Na época, os fiscais concluíram que elas só podiam ter saído das terras indígenas Zoró, 7 de Setembro e Roosevelt. Nicolas Ferreira integra a bancada anti-indígena, a bancada ruralista.
Ele foi um dos deputados que pediram urgência na votação do PL 490, de 2007, que transfere para o Congresso a prerrogativa de demarcar novas terras indígenas. E pediu mais uma CPI para investigar o que chama de fraudes da FUNAI. Em 2023, a Justiça absolveu o baleeiro da acusação de receptação, pois não ficou comprovada a origem criminosa do material. Mas ele foi condenado por crime ambiental por comercializar madeira sem licenciamento. Quem também doou milão na vaquinha de Nicolas foi Gabriel de Souza Nascimento, sócio da empresa de criptoativos Xland, com sede no Acre. É aquela do caso do jogador de futebol William Bigode. Na época ele jogava no Palmeiras e convenceu os colegas Mike e Gustavo Scarpa a investir no empreendimento. E eles ficaram sem nada. A empresa prometia retornos altos em investimentos que teriam como lastro 20 quilos de pedras de alexandrita. Aguarda-se a posição indignada de Nicolas Ferreira contra esses comércios peculiares. O deputado Nicolas Ferreira recebeu várias doações por Pix nas campanhas de 2020 e 2022. Reunimos algumas, mas chamam também a atenção algumas transferências feitas por ele para seus fornecedores. Nas duas eleições, seu comitê de campanha foi alugado junto à imobiliária do PAP. Ela pertence aos sócios Augusto Pissarro e Ciro Pissarro, donos do grupo CCC, que reúne transportadoras, aluguel de veículos e postos de combustíveis. Em 2019, a empresa e seus sócios foram implicados na Operação Jammer. A Polícia Civil Mineira investigou uma quadrilha que lavava dinheiro do crime organizado por meio da venda de combustíveis. Eles saíam com notas frias de São Paulo para Belo Horizonte. Segundo a denúncia, o grupo tinha ligação com roubo de cargas em rodovias. Os irmãos Pissarro ainda aguardam a sentença da terceira vara criminal da comarca de Betim. O deputado Nicolas Ferreira gosta de investigar gastos do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Gastos da primeira-dama Janja, gastos até com cortina. Será que ele cuida bem da casa dele? Em 2020, antes de se tornar deputado, Nicolas Ferreira foi eleito vereador em Belo Horizonte. O principal doador de campanha foi o influencer Ronald Oliveira Lopes. Ele é investigado por crime contra a economia popular, por divulgar planos de investimento baseados em operações Forex na Bolsa de Valores, sem registro na Comissão de Valores Mobiliários, a autarquia do Ministério da Fazenda. O influencer também é dono de grupos de apostas esportivas. Em suas redes, Ronald se divide em divulgar jogos online de azar e imagens de ostentação em destinos como Dubai e praias europeias. Em 2020, doou R$10 mil como pessoa física para a campanha de Nicolas e tentou doar mais 10 mil por meio de sua empresa Horta Consultoria. E doação de pessoa jurídica é o quê? É irregular. Nicolas teve de devolver esse dinheiro. Quando? 14 dias depois, quando já tinha usado parte dele em despesas de campanha. Anos depois da investigação contra Ronald, Nicolas assinava em Brasília o pedido de instalação da CPI das pirâmides financeiras. Entre outros delitos, ela investigou o quê? Crimes contra a economia popular. Para ser eleito vereador em Belo Horizonte em 2020, Nicolas Ferreira recebeu doações como a de Maurício Toledo Jacó. Exatamente R$5 mil, aquela quantia-chave no debate sobre Pix no Brasil. Ele é dono do grupo Toledo Mineração, uma das maiores produtoras de mármores e granitos do Brasil, com jazidas em Minas e no Espírito Santo. E tem uma empresa de pecuária bovina no norte mineiro com capital de R$8.500.000. Maurício Toledo já foi prefeito em Mantena, no Vale do Rio Doce. O jornalista Lauro Jardim contou que ele teve de devolver R$650 mil aos cofres mineiros após o Tribunal de Contas do Estado encontrar falhas nos repasses de recursos ao município.
Ele também é alvo de denúncia do Ministério Público Federal por extrair 1.016 metros cúbicos de granito, além do permitido, entre 2005 e 2006, no Espírito Santo. Uma de suas empresas, a Serra Leste Mineração, foi acusada em 2022 por moradores da comunidade de Barreira de Cima, em Guanhães, de poluir um córrego e secar as nascentes da região. Os casos vieram à tona após Toledo doar R$50 mil para a campanha de outro influenciador da extrema-direita, Pablo Marçal. O mesmo Marçal que esteve com Nicolas agora nos Estados Unidos e que saiu em defesa do deputado contra o pastor Silas Malafaia. Mas falar do Nicolas, fala só de mim, não fala do Nicolas não, cara. No Congresso, Nicolas é um defensor da pecuária leiteira, dominada por empresas mineiras, e participou do registro de 2 frentes parlamentares dedicadas ao setor. Ele não é só um evangélico. A lista de doadores de campanha de Nicolas Ferreira em 2020 traz um nome conhecido, o do empresário paulista Otávio Facuri. Ele ficou conhecido durante o governo Bolsonaro como um dos principais doadores de campanha da extrema-direita. Em 2024, foram 420 mil para campanhas de candidatos a prefeito e vereadores, 100 mil apenas para Pablo Marçal. Endereços ligados ao empresário do mercado financeiro foram alvo de busca e apreensão em junho de 2020. Motivo: Facuri é investigado nos inquéritos dos atos antidemocráticos relatados por Alexandre de Moraes no STF. A Polícia Federal descobriu em sua casa mensagens trocadas com Roberto Jefferson. Eles ensaiavam um plano para dissolver o Supremo. Facuri presidiu o PTB em São Paulo, partido do truculento Roberto Jefferson, atualmente preso por atirar e lançar granadas contra policiais. Não vou me entregar, só saio daqui morto. E o Nicolas Ferreira defende quem? Os policiais? Não. O deputado mineiro é autor de vários requerimentos para apurar o tratamento dado na prisão aos golpistas do 8 de janeiro. Otávio Facuri costumava divulgar mentiras sobre as vacinas e o uso de máscaras. Em depoimento à CPI da pandemia, assumiu que financiou o Instituto Força Brasil, aquele que tentou intermediar e lucrar com a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. O empresário foi vice-presidente do Instituto. Por suas mentiras e pela tentativa de lucrar com a tragédia de centenas de milhares de famílias, foi indiciado no relatório final da CPI. E de notícias falsas, o Nicolas Ferreira entende, não é mesmo?